Estudando o tarô de Osho, carta 8 de fogo, ela que corresponde ao 8 de paus, a viagem, ou simplesmente viagem. Eu sou a Liz, o canal é Taroteca Marilua, e assim, eu tô aqui fazendo os meus estudos e gravando para deixar para quem quiser acompanhar comigo. Então, tô vendo que tem algumas pessoas que estão acompanhando e tô achando muito fofo os comentários e muito obrigada. E como são cartas muito energéticas, é a hora que eu começo, e eu estudo muito até a hora que eu começo a gravar, então a hora que eu começo a falar sobre ela, eu desligo um pouco e eu esqueço de pedir os likes e pedir para se inscrever no canal, mas não é porque eu não peço que isso não faça diferença para mim, tá? Faz diferença sim, e então se puder deixar, eu agradeço, tá? Então, vamos lá viajar na carta 8 de fogo, a viagem. A carta 8 de paus, genericamente falando, ela vai trazer movimentos rápidos, progressos, mudanças, notícias súbitas, ação acelerada. A gente percebe ali que eles estão caindo, esses paus não tem o que segure, ordenadamente também, não pode modificar, quer dizer, não pode se tentar alterar essa coisa, essa ação que está acontecendo ali, e por isso não adianta, ela traz, eu coloquei ali até esse alerta para não ser impulsivo, significa que olhando a carta já se vê, né, que o movimento está acontecendo, elas estão caindo, mas se tocar, se quiser acelerar, o acelerado vai bagunçar todas elas. Então, é uma carta que não conversa com ansiedade, mas ela conversa com a naturalidade, que é deixar as coisas acontecer e garante que está chegando, está acontecendo rápido. Então, passado assim, bem genericamente, didaticamente, a 8 de paus, bom é que a gente já vai dando uma geral também nas cartas do Rider, né? Então, conectando com a carta, vemos uma bela paisagem e uma figura, né? A princípio não é de perceber, mas tem uma figurinha ali, tem um peregrino, um viajante ali pelo caminho. E o destino a gente não vê claramente, mas não dá uma sensação ruim aquele destino. Se você olhar bem quando a gente conecta com ela, a gente vê que é um destino bom, porque ou é um amanhecer, ou é um pôr do sol, mas é um destino almejado, é um destino feliz que vai trazer o quê? Uma luz. O sol é a luz, lembrando que estamos lidando com cartas de fogo. O sol em si é a própria fonte da energia, como a gente viu no As. Então, ele diz aqui no texto, para quem não tem o livro, né? E eu estou fazendo estudo com base no livro já, porque eu sei que tem muita gente que não tem o livro. E a pequena figura que se desloca pela trilha, que corta essa bela paisagem, não está preocupada em chegar a qualquer destino. Ele ou ela sabe que a viagem é a própria meta e que a peregrinação em si é o santuário. Então, trata-se de alguém que está em paz, indo para algum lugar. Pode ser uma mudança física também, quando ela aparece, aqui no livro ele já fala também, que a gente vê, tá bem claro aqui, que quando essa carta aparece uma leitura, indica um tempo de movimento e mudanças, podendo ser uma mudança física mesmo, literal, ou uma mudança interna. Da maneira de ser, tá mudando a minha maneira de ser, isso também é uma jornada, quando a gente muda alguma coisa dentro da gente, é uma meta, é um objetivo também. Mas assim, essa palavra meta e objetivo, claro que ela institucionaliza um pouco o texto em si, né? Mas você entende, né? Só uma mudança pode não ser uma meta, digamos assim, mas é um objetivo que a gente tem, né? Uma vontade, digamos assim, uma realização, uma busca, essa palavra que estava me faltando. Então, as nossas buscas. Porque também, cada vez que nos deslocamos de lugar, a busca interna também é muito grande, né? Até mesmo uma simples viagem. Não tem vez que a gente vá num lugar que a gente não tem uma vontade de mudar alguma coisa na gente com aquilo. Então, a gente sabe, ali ele fala que ele ou ela sabe que a viagem é a própria meta,
Nós, na verdade, somos assim como esse viajante. No fundo, por mais agitados que somos e por mais ansiosos que somos, ele também vai falar sobre a ansiedade aqui, nós sabemos que o trajeto, os passos da caminhada são tão ou mais importantes do que o destino. Quer um exemplo? Quando você vai para algum lugar e acontece alguma coisa no caminho, o que é que você chega contando? Tu chega contando aquilo que aconteceu, né? Se acontece uma coisa legal, eu estava indo ao supermercado e vi tal coisa, né? Então, aquilo que acontece marca mais a gente, então também tem que cuidar, do que a chegada, do que o destino em si, tanto nas mudanças quanto nas mudanças internas. E ele fala também aqui, tanto quanto no 8 de paus, que não se deve tentar, quando ele diz, qualquer que seja o caso, né, uma mudança interna ou uma mudança na maneira de ser ou uma mudança física, qualquer que seja o caso, porém essa carta assegura que a mudança será fácil, então para o consulente a gente já pode garantir, ela garante que é uma mudança que a pessoa vai ter, que é fácil essa mudança, quer dizer, o que eu quero dizer que quando diz que é fácil, é que ela vai fluir sem interferência, né? Então, as coisas fáceis é porque elas fluem sem interferência, ou seja, não tem lugar para ansiedade nessa hora. Tem que achar maneira de dizer para a pessoa que ela vai ter uma mudança positiva e para ela não ficar ansiosa, né? Então, esse é o desafio, né? Mas não. O próprio tarô de Osho ele já traz para gente a energia na hora que a gente está jogando, por mais que quem jogue com ele não seja um adepto, um praticante do Zen, só manusear essas cartas já dá um outro astral pra gente na hora do jogo, e a gente com certeza consegue passar a mensagem sem que a pessoa fique, às vezes a pessoa vê uma notícia no jogo, né, fica, nossa, quando? Então aqui a pessoa, o próprio tarô já consegue energizar de uma maneira o ambiente que não tem essa energia quando vem. A pessoa realmente vai entender que vai ter uma mudança natural e que qualquer interferência vai ser só esforço jogado fora e até pode atrapalhar, porque é uma coisa que tem que acontecer e vai ser para melhor e vai ser na jornada que a pessoa também vai ter um grande aprendizado, e para garantir esse aprendizado, basta seguir o caminho, fazer a mudança e não ter medo, vai ser uma jornada boa, vai ter um aprendizado. Então, ela é uma carta extremamente positiva. E também, muito legal essa parte aqui, que ele diz assim, que é para aceitar e acolher o novo. E isso também tem sempre nos estudos decentes aqui da carta 8 de paus, para estar aberto e preparado para as mudanças e recebê-las de uma forma natural, assim como quando a gente viaja, ele fala aqui, ó, quando a gente viaja para outro país ou para uma cultura que seja diferente, a gente aceita tudo que tem lá, né? Então, ele também pede para isso, ficar com a mente aberta para as coisas novas, porque com certeza essa mudança vai trazer bastante coisa nova, a atitude de abertura e neste momento estar aberto para as coisas novas e diferentes, essa atitude de abertura e aceitação estimula o surgimento de novos amigos e novas experiências na nossa vida. Então, para trazer as coisas novas, além de garantir a mudança, o aprendizado da viagem, porque se a viagem não for importante, cada passo é importante, porque senão ela não se chamaria viagem, ela se chamaria mudança. Então, se manter durante esse trajeto, durante a própria viagem, pode surgir muita coisa nova, e estar aberto para isso estimula o aparecimento dessas coisas. Então, é muito interessante, é muito legal, porque não é aquela coisa, aquele ideal que a gente tem, quando acontecer isso, quando, né, chegar lá, o dia em que a gente está sempre aqui com a mente lá na frente do objetivo, e essa carta não.
ela nos traz de volta para o chão e nos coloca no trajeto, mostrando que o trajeto é importante, tanto ou mais quanto o objetivo final, e que é aqui que a gente vai aprender. Então, ela nos tira de viver no futuro. Ela nos traz para o agora, onde as coisas acontecem, cada passo da jornada é o eterno agora. A jornada, ela é um agora que nunca acaba, né? Assim como a vida, tá bom? Então, e esse carta a carta do Osho é bem importante. Se você conseguir assistir os vídeos na sequência, pena que faz muito tempo que eu fiz os arcanos maiores, sabe? Mas eu tô mesmo achando que eu vou pegar os vídeos e assistir para poder completar meu carta a carta, que tá dando uma energia muito bom fazer o tarô de Osho. Assim como deve estar acontecendo contigo, me conta, tá bom? Tem a reflexão. Se você quiser ficar, se aguentar o rebote, porque a reflexão é muito legal. Traz no livro aqui, é uma reflexão zen que eu faço a leitura agora. E eu gostaria muito que você curtisse, tá bom? Vamos lá? Viagem. A vida é uma continuidade, sempre e sempre. Não existe um destino final ao qual ela esteja se dirigindo. Apenas a peregrinação. Apenas a viagem em si já é a vida. Não o chegar a algum ponto, a alguma meta. Apenas dançar e estar em peregrinação, movendo-se alegremente sem se preocupar com nenhum ponto de chegada. O que você fará depois que chegar a um destino? Ninguém nunca fez essa pergunta, porque todo mundo está empenhado em ter alguma meta na vida. Porém, as implicações disso. Se você atingir de fato o destino final da vida, o que vem depois? Você irá parecer muito desapontado. Não haverá lugar onde ir. Você já alcançou o ponto de destino. E ao longo da viagem deixou escapar tudo. Era preciso deixar passar. Então, nu e plantado no ponto de chegada, você ficará olhando em volta como um idiota. Qual era mesmo o propósito disso tudo? Você esteve se apressando tanto, preocupando-se tanto, e este é o resultado final. Quantas e quantas vezes, né, meus amigos, a gente diz isso. Nossa, cheguei aqui, lutei, cheguei aqui, morri na praia. Então, acho que essa reflexão é muito grande, ela é muito profunda. Nem vou discorrer mais, porque eu acho que se você tiver ouvido essa leitura com a conexão que eu estou sentindo agora, você já entendeu. E então eu desejo assim que você fique comigo no tarô do Osho e que seja essa nossa viagem por essas cartas seja muito proveitosa cada momento e que fiquem muitas histórias desses momentos de estar fazendo esse carta a carta do Osho e sem mais, porque a reflexão foi demais. Um beijo, até a próxima viagem.